Vamos pintar meu novo saleiro da Rita Lobo comigo, gente? Deixar ele bem azul, bem personalizado do jeito que a gente gosta? Seguinte, esse final de semana fui fazer uma procura de mercado lá em Pedreira, comecei a visitar as lojas de lá, isso me lembra muito antigamente, quando eu comecei a pintar na porcelana. O que eu fazia antigamente? Eu ia para a pedreira e levava um paninho. Com esse paninho eu ia escolhendo peças de segunda linha que tinham pequenos defeitos. Então eu escolhia o defeito, escolhia a manchinha para realmente pintar por cima. E assim fui construindo meu ateliê. Hoje no Merak a gente usa peças de primeira linha, até porque é muito mais fácil, a gente não tem mais o tempo ali de ficar escolhendo defeito, mas fui esse final de semana, relembrei muitas coisas, passei do lado desse saleiro, que é uma novidade, pelo que eu entendi, da Rita Lobo, achei demais. Falei, não, vou ter que levar um desse para ter na minha casa. Cheguei em casa com esse saleiro todo branquinho, olhei muito bem para ele, e assim, como uma boa artista de pintura em porcelana, a gente não consegue ter uma porcelana branca. Parece que depois que o bichinho da porcelana pica, tudo que você vai olhar, primeiro que você começa assim nos restaurantes, né? Você já começa assim e tudo que você vai olhar, você já pensa em como você vai personalizar. Falei, quer saber? Eu tô precisando desse saleiro, vou personalizar ele aqui com vocês rapidinho. A gente vai construir uma camadinha azul usando tinta incolor, tinta específico para forno convencional, que é o forno da sua casa. E tenho certeza que você vai adorar personalizar essa peça comigo, até porque é uma peça que sim, você consegue fazer na sua casa. Qualquer pessoa iniciante consegue produzir essa belezinha aqui comigo. Então fica aí nosso vídeo de inspiração. Inclusive, se você gosta de pintura em porcelanas, tem vontade de aprender sobre esse universo, sobre como ganhar dinheiro com pintura, como usar a pintura na parte de terapia, de hobby, eu te convido a se inscrever no meu canal. Clica aqui embaixo em se inscrever, curte esse vídeo, comenta se você quer mais vídeos como esse, que a gente está aqui para ajudar vocês a colorir todas as porcelanas do mundo, combinado? E para a gente personalizar nosso saleiro da Rita Lobo, você vai precisar do saleiro, né? Ou você pode usar um pote em porcelana, um saleiro. Essa técnica que eu vou usar dá para fazer em várias porcelanas. A gente vai usar a tinta da Acrylex 150. A cor se chama azul intenso, tá? Então, tinta Vitro 150, cor azul intenso. A gente vai usar a tinta incolor da Acrylex, tinta Vitro incolor. E a gente vai usar o retardador da Decor Fix. Além disso, vamos usar o pincel da Condor 514, número 12, que é esse material aqui. E a gente vai usar o nosso batedor, né, que é uma esponjinha aqui, que é a da Castelo. Materiais complementares. Álcool, vou usar uma espátula, mas você pode misturar com um palitinho aí na sua casa. Eu gosto de usar um azulejo como godê, paninho, que é algodão, e palitinho de churrasco. Saleiro, tinta Vitro 150 azul intenso, tinta Vitro 150 incolor, retardador da Decor Fix, pincel redondo 514, número 12, batedor, que é esse daqui, com a esponjinha, ó. Pode ser uma esponja também, álcool 92,8%, paninho, aqui eu vou espatular tinta, mas você pode usar um palitinho no lugar da espátula, e um azulejinho. E algodão, que a gente sempre usa para fazer limpeza. Agora, como uma boa artista de pintura em porcelana, a gente começa limpando muito bem a nossa peça. Você vai usar esse álcool. E assim, gente, a limpeza da peça é uma parte fundamental se você gosta de pintar porcelanas e você quer ter bons resultados no forno. A peça vem pra gente, né, com gordura, ela vem cheia de poeira. Então, assim, limpa muito bem essa porcelana, porque a tinta tem que fixar no esmalte. Para que ela fixe no esmalte, você tem que deixar a superfície limpa. Limpa muito bem com álcool. Se você não tiver esse álcool, vale a pena você passar detergente na peça e depois usar o outro álcool por cima. O importante é que ela não tenha uma gordurinha, combinado?
Vou limpar a parte de dentro. Na nossa arte eu não vou pintar essa parte de dentro, eu vou pintar essa parte de baixo da peça. Beleza? Agora é o seguinte, a gente vai misturar a tinta, tá? Vou pegar bastante tinta incolor. Vocês sabem que nas artes que eu faço, para deixá-las mais delicadas, menos contrastante, mais sutil, eu uso muita tinta incolor, ó. E vou pegar, gente, só um pouquinho do azul, bem pouquinho mesmo, tá? Só uma gotinha de azul. Essa tinta é sempre importante, antes de você usar, você mexer muito bem ela. Ó, pinguinho. E aqui eu já começo a espatular essa tinta. Na hora de espatular, se estiver usando o palitinho, você tem que ter em mente que você não pode ficar airando essa tinta. Você precisa realmente espatular ela de uma forma que ela não forme bolhas. Nossa tinta tá feita. Agora eu vou abrir o retardador aqui do lado. Cuidado para não cair. E eu vou usar ele para hidratar o nosso pincel. Então, ó, tô com esse pincel aqui, vou hidratar e vou tirar grande parte do retardador. Eu tô usando ele realmente só para hidratar as minhas cerdas e a gente começar a pintura. Se você tiver comprado esse pincel novo, não tem costume de pintar, primeiro de tudo, você tem que limpar as sardinhas do pincel com álcool, tá? Ela vem com uma cerinha nela, então limpa muito bem. Deixei a minha pontinha posicionada, ó, achatadinha aqui. E agora eu vou coletar essa tinta. Então, ó, não fica airando a tinta, coleta. Coleta a tinta de um lado e para o outro. E agora, turma, que vem o grande X da questão. A gente vai usar o nosso saleiro quase que como torno para ele mesmo, tá? A ideia é criar um filete super orgânico. Então, ó, apoia o seu dedo. Agora nem dá para respirar direito. E a gente vai girar ele aqui, ó, para ir filetando ele. Vamos para debaixo, dá um espacinho, ó. Um espacinho, vamos para debaixo. Espacinho, vamos para debaixo. Quanto mais tinta incolor você colocar, mais ela vai ficar com a pincelada fluida, menos marcada. Então, assim, se tiver dificuldade aí na pincelada, a proposta é ficar uma pincelada orgânica, né, que dá para perceber a pincelada, mas se algo não te agradar nesse sentido, põe mais tinta incolor. Olha lá, gente, que fofolete. Você percebe? É uma coisa importante de vocês repararem. Quando a gente faz um elemento só, você olha para ele e fala, nossa, ficou feio, né? O meu contorno com a pincelada. Agora, quando a gente vai repetindo esse elemento, a gente vai trazendo cor, vai mostrando propositalmente essa pinceladinha toda marcada e fica fofo demais. Vou fazer a parte aqui de cima nesse azulzinho claro também. Eu vou fazer
usando o batedor para a gente dar o acabamento. Venho com o batedor, ó, coleta a tinta. E aí aqui a gente vai. Tem que ser rápido, porque essa tinta seca rápido. Então, assim, tem que ser um processo rapidinho. Apesar que esse retardador que eu mostrei para vocês, ele ajuda a retardar o tempo de secagem da tinta. Mas a gente não abusa, principalmente em peças para iniciantes, porque ele acaba se tornando um material que, se usado muito, ele vai ter problema depois na fixação da tinta na queima. Então, a gente sempre vai com muito cuidado aqui para a gente esponjar. É só você ter a mão leve. Segundo minhas alunas, você tem que ter mão de princesa, não de Fiona, tá? E se começar a ficar bolinha nesse esponjado, continua esponjando que vai saindo, ó. Parte de cima feita. Agora, a parte de baixo, a gente também vai fazer o esponjado, só que a gente vai fazer esse esponjado com a tinta azul escura, tá? Aí a nossa ideia é virar aqui, pegar a tinta azul, vamos pôr no nosso godê. Puxa! Eu já tinha misturado ela, ó, peguei um pouquinho, já vai dar. E vou vir com o batedor criando essa camada fina, ó. Eu pego a tinta e não vou direto. Primeiro eu tiro a tinta aqui e aí começo para trazer essa camada fininha. Lembrando que essa técnica que eu tô te ensinando, você vai queimar depois no forno da sua casa, tá? E é lógico, aproveitando aqui o momento, se você está assistindo o vídeo até agora, é porque você gosta de pintura em porcelana. E se você gosta de pintura em porcelana, você tem que ir aqui na descrição, clicar no link, que a gente avisa todos os eventos que a gente vai ter. Vira e mexe, a gente pinta junto com vocês durante desafios. Tem curso, tem clube, tem um monte de novidade, gente. Participa do grupo, a gente vai mandando para vocês, conforme a gente vai abrindo a agenda de pintura aí. Aqui eu vou precisar fazer mais tinta, trazer mais tinta para cá. É uma superfície grande, então, ó, trago a tinta. Sempre vou trazendo de pouquinho em pouquinho. Aí realmente precisa ser um processo rápido para a gente não deixar secar. Tem uma coisa que eu ensino para as minhas alunas, é que na pintura em porcelana, principalmente no forno convencional, a gente tem que ser muito bom em misturar as tintas. Isso dá totalmente diferença de você ver um trabalho amador para um trabalho profissional. Então, quando a gente usa estratégias, né, de usar tinta incolor, entre outras camadas que a gente pode ir adicionando na nossa pintura, a gente vai tornando ela mais complexa. E tornando ela mais complexa, dedicando mais tempo, mais técnicas, ela também se torna mais valorosa. Então, eu tenho que aproveitar essas peças que eu acabo já fazendo para minha casa e gravar para o YouTube. Porque, tipo, essa é uma peça que eu não tenho, mas o que custa pôr isso no YouTube? O que custa? Tempo, fazer, né? Mas assim, né? Os editores vendo isso, tipo, o que custa? Turma, feito, ó, esponjadinho feito. Agora é o seguinte, vamos lá comigo que eu vou pôr essa peça e já vou montar, inclusive, uma fornada lá no meu forno convencional. Importante avisar, você vai deixar essa peça secar de um dia para o outro.
Então espera mais ou menos 24 horas, meio período, e aí a gente vai levar pro forno. Vamos lá montar a nossa fornada. Hoje a gente tá tudo azul, gente. Então, ó, vou queimar essas peças no forno a gás aqui da minha casa. Coloquei elas virada para baixo para não pegar tinta. Vocês vão perceber, ó, que a porcelana ela tem uma parte que é áspera, que é a parte que não é esmaltada. Você vai virar ela para baixo na estradinha, tá? Feito isso, a gente vai rezar para Nossa Senhora do Forno. Feito isso, a gente fecha o forno. Esse forno não precisa estar pré-aquecido, pelo amor de Deus. É o forno assim. A porcelana, ela pode com muita temperatura. O importante é você não dar choque térmico nela. Então, ó, fechei o forno. Eu sempre deixo ó, um espacinho de 5 centímetros entre uma e outra, já é o suficiente. Coloquei 4 peças para otimizar minha queima. E agora eu vou ligar o meu forno a gás em 180 graus e vou deixar por 30 minutos. Depois disso está pronto. Então, assim, ó, relembrando, né, fazendo a sequência, coloquei essa peça, pintei a peça. Espera mais ou menos meio período, que é o suficiente já. Espera meio período, monta o seu forno, senta pré-aquecido, fecha o forno, liga esse forno. Aqui eu pintei com tinta, então eu vou deixar por 30 minutos em 180 graus. Passou os 30 minutos, desliga o forno. Desligou o forno, não é para abrir com tudo. Você espera, tá? Espera essa peça resfriar e aí depois sua peça vai estar pronta e ela vai para o teste de queima, que é uma próxima etapa onde eu ensino no meu curso Método Merak, para você garantir que essa peça tá bem fixa e que tá tudo em ordem.